Olá, meus irmãos, sempre uma grande alegria e uma grande oportunidade quando nós temos o privilégio de nos reunir em nome de Jesus, em torno da doutrina espírita, que traz luzes maravilhosas de compreensão em tudo aquilo que Jesus nos ensinou. Por isso é uma grande alegria e uma grande oportunidade, porque podemos usar a nossa razão, questionar, duvidar e buscar a nossa verdade, a nossa compreensão de Deus, da sua criação, das suas leis, de Jesus, seu evangelho sublime, e compreendendo isso, compreendemos as razões da vida que nos cerca. Que bom que a gente tem esse privilégio. E que bom que a doutrina espírita veio até nós, trazendo tantas luzes para a gente compreender e crescer rumo à felicidade maior. Hoje, um dia tão especial, um mês tão especial, o mês dedicado às crianças. Desde o comércio, algumas pessoas criticam, mas faz parte. Quem não gosta de comprar um brinquedo e dar para as crianças e ver aquele rostinho se iluminando de tanta alegria? É muito bom, não é verdade? Criança, que coisa maravilhosa, que fase maravilhosa das nossas vidas. Como é bom nós termos a oportunidade de passar por essa experiência. A gente não se lembra, é claro, mas a gente vê nas crianças que nos cercam quanta beleza, quanta doçura, a capacidade que elas têm de ser felizes, de transparecer felicidade, alegria, paz ao nosso redor. E como elas nos fazem felizes também quando nós as vemos nos folguedos da infância. Que coisa maravilhosa! Jesus também se ateve ao cuidado com as crianças em muitas passagens, mas no Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículo 13, Jesus disse: "Deixai vir a minhas criancinhas, não as impeçais, pois delas é o reino dos céus." Olha que afirmação maravilhosa. Das crianças é o reino dos céus. E nós podemos analisar isso em duas situações. Claro que Jesus estava afirmando das crianças, até porque nessa mesma passagem Jesus estava ensinando e as crianças estavam brincando por ali, tentavam se aproximar de Jesus, e os discípulos, para que Jesus pudesse continuar a sua fala, estavam tentando impedir as crianças de chegar muito perto para não atrapalhar a mensagem de Jesus. E foi aí que ele disse: "Deixai vir a mim as criancinhas, pois delas é o reino dos céus." Mas ele afirma também que se não nos tornarmos como uma delas, jamais entraremos no reino dos céus. Então nós podemos analisar sob dois aspectos. Nós, enquanto crianças, enquanto na fase infantil, que todos nós passamos várias vezes em cada encarnação, é claro, mas também o nosso progresso eterno, quando precisamos atingir. Olha que frase interessante, quando nós conseguirmos atingir a fase da infância. Não é estranho? Na verdade é isso mesmo, nós temos que nos tornar como uma criança, puros, perfeitos, humildes, enfim, tudo aquilo que o Evangelho de Jesus nos ensina. Mas o reino dos céus é para as crianças também, porque os Espíritos nos ensinaram muito a respeito da vida e eles nos falaram que as crianças não permanecem em zonas de sofrimento. Os Espíritos nos ensinaram que, em desencarnando em desequilíbrio,
com emoções equivocadas, com rancor, com desejo de vingança, gula, avareza, enfim, todas aquelas imperfeições que nós ainda trazemos em nós, se elas estiverem muito acentuadas em nosso ser, nós passamos um período nas zonas purgatoriais, onde purgamos realmente essas sensações inferiores para que a gente possa ser socorrido, acolhido e levado para uma das moradas que Jesus preparou para nós. Entretanto, a criança, na sua inocência, no jeito de ser, não tem essas imperfeições acentuadas. Elas são inocentes, perdoam e esquecem com facilidade, não pensam maldade, não planejam maldade, então elas não precisam, não permanecem em zonas purgatoriais. Em desencarnando uma criança, e alguém pergunta por que as crianças desencarnam, não é? Porque é melhor estar do lado de lá do que do lado de cá. A gente vem aqui, programa um período para estar aqui e retorna o mais rápido possível, porque a verdadeira vida é aquela. E alguns de nós programam passar uma pequena experiência por alguma necessidade específica de cada um de nós e retornar ainda criança para a pátria espiritual. Em desencarnando, a criança é imediatamente socorrida e levada para uma dessas moradas, dessas cidades criadas para nos receber quando retornamos da Terra para o mundo espiritual, para uma readaptação à verdadeira vida. A criança, num primeiro momento, mantém a forma e o pensamento de criança, mas no mundo espiritual, rapidamente ela retoma a fase de adulto. Ela não fica como aqui na Terra, 15, 20, 25 anos para se tornar adulta. Se afastando do corpo físico, rapidamente, em questão às vezes de meses, conforme a evolução do espírito até de semanas, ele já retoma a fase de adulto e continua a sua vida, continua a vida espiritual. Quando nós reencarnamos, na preparação para a reencarnação, existe toda uma programação que nós participamos, que nós fazemos para aquilo que a gente quer aprender desta vez na matéria, aquilo que a gente quer vivenciar. E assim que essa programação está pronta, quando está próximo, não é, do papai e a mamãe oferecer aí um óvulo fecundado para que a gente se ligue nele e comece a nossa reencarnação, então nós somos reduzidos no nosso perispírito, não é? O perispírito tem a forma de um adulto, o tamanho de um adulto, mas ele vai se ligar a um óvulo que se tornará um embrião, um feto, não é? Então ele é reduzido, não ao tamanho de um óvulo, claro, mas ao tamanho de uma criança. E também é produzido o esquecimento. Por quê? A gente precisa esquecer para a gente ser autêntico em cada encarnação. A gente não precisa que o passado nos impulsione, porque senão a gente vai cometer ações em função da obrigação que o passado está nos impondo. Quando a gente esquece, a gente faz as escolhas e toma aquelas decisões que são nossas, que são do nosso aprendizado eterno em todas as encarnações que tivemos. Esquecendo o passado, nos ligamos a um feto, ele vai produzir um cérebro físico zerado, novinho, sem informações, e nós vamos passando informações para esse cérebro através dos 5 sentidos. Mas, quando nós nascemos e na fase da infância, a gente sente e pensa como criança. Apesar de sermos espíritos que já tivemos inúmeras encarnações, não é? Que já vivemos inúmeras experiências boas e ruins, a gente conhece a história da humanidade, sabe o que andamos fazendo aí no passado, não é verdade? Mas na fase infantil nós sentimos e pensamos
como aquela criança. Por quê? Nós esquecemos todo o passado e nós estamos com o cérebro zeradinho. Então, todas as sensações são realmente da infância. Então, quando a criança tem 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos, 7 anos, nós pensamos e nos sentimos naquela fase, né? Não é você não vai ser um adulto e usando um corpo de criança pensando como um adulto. Você usa o corpo de uma criança, você pensa como uma criança, até porque seria extremamente penoso nós, com o pensamento do adulto, suportarmos toda a fase da infância, aprender a engatinhar, aprender a andar, a alimentação que a criança usa, enfim, né, todas as ocorrências com a criança seria muito complicado para o adulto vivenciar tantos anos essa fase. Então, o espírito se sente criança, não é? Ele pensa como criança e vivencia todas as situações da criança e, por isso, apresenta a graça, a doçura, a fragilidade natural da infância. Assim, une-se a aparência física, porque duas coisas nos chamam a atenção e nos atraem para a criança, não é verdade? Primeiro, a aparência, toda gorduchinha, toda lindinha, toda bonitinha, toda fragilzinha, não é verdade? Com aqueles gestos da mãozinha, do bracinho, as perninhas, enfim, toda aquela gesticulação de criança. E isso chama muito a atenção do adulto para proteger, para cuidar dela também. E depois, não é, as gracinhas que ela faz. Pequena, os pequenos gemidos e depois começa as pequenas falas, não é? Conforme vai pegando aí próximo de 1 ano, 1 ano e pouquinho, aí já começa a falar palavras, frases, mamãe, papá, papai, enfim, não é? E a gente acha isso muito interessante. São espíritos antigos, é claro, mas a nossa visão, elas têm que surgir dessa forma. Então veja que a criação de Deus é perfeita. Um corpinho frágil, carente de toda proteção e cuidado, com uma aparência que atrai toda proteção e cuidado, e com a parte intelectual de criança que faz com que ela também chame a atenção do adulto para o cuidado, para a proteção que a criança precisa ter. Seria extremamente complicado nós termos uma criança de 3 anos, né, toda bonitinha, toda ali, e com o pensamento de um adulto, né, conversando com você como um adulto. Você não daria tanto cuidado, tanta proteção, porque ela, a princípio, saberia tudo, não é? Ela conversa com você como adulto, então seria bastante complicado. E é claro que ela não tem condições de fazer tudo que o adulto faz, até pelo tamanho, pela fragilidade de forças, enfim, tudo mais, mesmo que tivesse a intelectualidade de um adulto. Então, ela seria meio que deixado de lado, não é deixar de lado de abandonar, mas é como a gente trata um adulto. Você não fica cuidando do adulto e não vai para lá, senta aqui, come aqui, como a gente faz com a criança, não é verdade? Então, é por isso que a criação de Deus é tão perfeita. Ela apresenta a criança no visual e no intelectual. Tudo preparado para chamar a nossa atenção e para que a gente possa cuidar e proteger. Amar, acariciar, sentir como se fosse parte da gente mesmo, não é? Principalmente os filhos, os netos, então, nossa, é fantástico, né? A sensação que a gente tem pelos netos. Então, o afã de cuidar e de fazer feliz e de proteger e de que corra tudo bem, que dê tudo certo para a criança, é assim que nós nos sentimos em relação à criança. E é assim que a criança precisa do sentimento do adulto para poder protegê-la, cuidar dela, ensinar, orientar, não é? Mas principalmente protegê-la nesses primeiros momentos da sua existência. E olha como a criação de Deus é perfeita.
Qual a atividade da criança nos primeiros momentos na Terra? É o choro. Não é? A primeira coisa que ela faz quando nasce é choro. O médico faz ela chorar para ela respirar, não é? Já começa chorando. Quando está com fome, chora. Quando está com desconforto, chora. Qualquer coisa, quando assusta, chora, não é? É a forma da criança interagir. Ora, se ela sorrisse, a gente não ia correr lá para acudir, não é? Ah, ela tá rindo, então tá tudo bem, não é assim que a gente pensa? Quem tem criança em casa sabe, 15 segundos de silêncio, corre, porque tem problema na área, não é? Aí a criança não, ela faz os seus folguedos, brinca, geme e mexe com coisa, derruba não sei o quê, então a gente sabe que tá tudo bem, né? Ela tá em atividade ali, tá tudo bem. Mas se ela chora, né? Até o tipo de choro que ela faz a gente conhece. É um choro que exige mais cuidado, a gente já sai correndo, né? A gente conhece o choro da criança. Se é o choro de sono, se é o choro de fome, a mãe conhece tudo isso daí, não é? Então, é perfeito, porque ela chora, a gente protege. Ela sorri, então tá tudo bem, fica aí, continua brincando, não é? Então, até as primeiras manifestações da criança é perfeita para chamar a atenção do adulto em relação a tudo que ela precisa para aproveitar ao máximo essa fase também e para que seja uma fase tranquila de alimentação, para que ela possa se desenvolver de uma maneira tranquila, mas também é um momento importante para o seu crescimento. Qual a utilidade da criança ou de nós passarmos pela fase da infância? Muitas finalidades. Primeiro, aprender a amar. A criança sente o cuidado, a proteção. Ela sente imediatamente enquanto criança e depois, conforme vai se desenvolvendo, ela vai percebendo tudo que recebeu. E segundo, ela está maleável para os ensinamentos novos. É um momento em que a criança absorve o ensinamento. É o momento em que a criança aprende. Porque ela ouve ou percebe nos pais e tem aquilo como verdade. Diferente da adolescência para frente, quando ela ouve e questiona. Claro que é necessário questionar para você encontrar a sua verdade, mas na fase da criança, ela absorve os ensinamentos e as experiências dos pais, fazendo com que muitas das tendências do passado possam ser minimizadas com o aprendizado novo. Vejam que a gente sai da animalidade para a angelitude, todos nós. E a criança também está passando por esse período de crescimento, mais uma vez, agora na fase da infância. Não é que éramos maus no passado, entendíamos menos no passado, sabíamos menos no passado, então errávamos mais. Hoje já desenvolvemos um pouco mais o nosso intelecto, a nossa moral. Então, temos condições de errar menos, mas trazemos do passado as tendências daquilo que foi prazeroso ou bom. E muito disso não é mais aceitável nos princípios morais que a sociedade vive e principalmente nos ensinamentos de Jesus e no seu Evangelho. Então, é nessa fase infantil que a criança está mais acessível para receber ensinamentos novos, principalmente dos exemplos. A criança aprende muito mais vendo do que ouvindo, por incrível que pareça. E essa deveria ser uma preocupação constante daqueles que estão encarregados da orientação das crianças. Eu me lembro de um episódio em minha casa
a minha neta mais velha, hoje está com 6 anos, mas ela não sabia falar ainda, ela devia ter 1 ano e muito pouquinho, próximo de 1 ano, alguma coisa assim, ela não falava ainda. E nós compramos um triciclo para ela, esses triciclos de plástico, né? Essas motinhas de plástico, para criança, que tem a proteçãozinha do lado, para criança infantil mesmo, bem pequena. E eu peguei a chave da casa, que fica num determinado lugar, pendurada, sentei ela no triciclo, fui até a porta, abri o portão e andei com ela na calçada. Não sei quantas vezes eu fiz isso, mas um belo dia ela chegou até onde estava a chave, apontou para a chave, querendo que eu pegasse a chave para levar ela a passear lá fora. Olha como a criança percebe, acompanha e principalmente o que é bom para ela, gosta de passear. Toda criança gosta de sair de casa e passear lá fora, não é verdade? Então, gente, é por isso que tem a fase da infância, para que ela possa absorver conhecimentos novos e entendimentos novos. Então, o adulto deveria estar um pouquinho mais atento a essa situação, um pouquinho mais preocupado com aquilo que ele faz e fala na presença das crianças, porque elas acompanham. Às vezes tão novinha, como o exemplo que eu dei, não, mas 1 ano e meio, 2 anos, 3 anos, está com a anteninha ligada, percebe tudo e percebe as entrelinhas do que a gente fala também. Então, é a fase que nós estamos na condição de professores. Como deveríamos ter mais cuidado? Como deveríamos orientar com mais precisão, com mais discernimento? Os pais deveriam conversar entre si. Como reagir em tal situação, como conduzir, como educar. Principalmente, gente, quando um dos pais educam, mesmo que esteja errado, não desfala o que o outro falou, não desfaz o que o outro fez na frente da criança. Desmoraliza todo o ensinamento. Ah, mas se o ensinamento estiver errado, chama o outro pai de lado, conversa longe da criança e depois, não é? Com discernimento, vai passando para a criança a situação correta. É horrível quando um fala, o outro desfala. Quando um manda fazer, o outro fala para não fazer. Quando um faz uma coisa, o outro vai lá e não é assim. Não é... Enfim, é bem complicado. Isso deseduca e cria na criança a sensação de que, se um orientar de um jeito, ela pode correr para o outro, né? E o que é certo, o que é correto, o que é melhor para ela, o que é melhor para ela saber sentir quando for adulta, quando estiver convivendo no meio social, no meio profissional. A gente, infelizmente, muitos pais não se preocupam com isso. Eles querem que dê certo agora. Por exemplo, a criança traz o dever de casa, o pai faz. O trabalho, o pai faz, né? O pai faz. Vai fazer vestibular, não passa, porque não estudou, foi o pai que fez. O pai compra a vaga na universidade, vai ser um profissional. Vai chegar uma hora que o pai vai voltar para a pátria espiritual e esse profissional vai ficar sozinho na terra. Mas a gente quer que a criança seja feliz agora. Nós temos que fazer com que ela seja feliz agora, mas prepará-la para ser feliz no futuro. O relacionamento afetivo das pessoas, por exemplo. Você pode dar todos os brinquedos que o seu filho quiser, mas um namoradinho, a namoradinha, você não pode dar. E aí, eventualmente, o jovem, o adolescente pode se interessar por alguém que não se interessa por ele. E daí? Ele está acostumado a ter tudo o que quer. Aí a vida desaba. Por quê? Porque nunca ouviu um não. Porque nunca percebeu que nem tudo está ao nosso alcance, ou principalmente, nem tudo nós devemos. Tem algumas situações que a criança pode tudo, que o pai propicia tudo, mas nem tudo ela deveria ter daquela forma ou naquela situação. Mas é o reizinho da nossa casa,
não é? Não pode chorar, não pode ser contrariado, não pode isso, não pode ser aquilo. E a gente esquece de dar limites e de dar educação para as crianças. O espírito da criança que nasceu entre os homens pode provir de um mundo onde tenha hábitos diferentes dos nossos, nos disseram os espíritos. Já pararam para pensar nisso? O tamanho da nossa responsabilidade? De repente, um dos nossos pode ter vindo até de outro planeta. A gente migra, a gente reencarna naquele planeta que oferece aquilo que nós precisamos aprender. Não estamos nem falando de que é mais evoluído ou menos evoluído. Situação X que eu não aprendi ainda, onde eu vou aprender melhor? Considerando o meu campo íntimo, considerando o meio social que existe lá. Então nós migramos de um planeta para outro. Bom, por exemplo, a turma do gargarejo aqui da Terra, sabe aquela turma que senta na primeira carteira e tira 10 sempre? Não é? Se esforça mais, evolui mais rápido e, eventualmente, deixa o nosso convívio, vai para um planeta mais evoluído, porque o que ele tinha que aprender aqui no convívio conosco, já aprendeu. A turma do meião continua aqui aprendendo, não é crescendo. O fundão, que só faz bagunça, que não estuda, não é? Esses aí, no expurgo que vai haver na mudança de expiação e provas para regeneração, esses aí também irão para outros planetas, onde continuarão o seu aprendizado lá. Mas a criança, na fase da infância, ela absorve os costumes, a forma de ser daquela situação em que ela reencarnou. Por isso a infância é extremamente importante. A gente falou de vir de um outro planeta. Isso acontece, tá? Não é assim tão frequente, não é? Porque a gente mais ou menos cresce todo mundo junto. Mas acontece. Ela pode estar num planeta onde a condição seja totalmente diferente da nossa, não é? Vamos imaginar um espírito que está num planeta ainda menos desenvolvido que a Terra. Só que ele se empenhou, estudou, se esforçou e aquele planeta não tem mais nada para oferecer para ele aprender. O convívio social daquele planeta, para ele está atrasado. Então trazem ele para reencarnar na Terra. Tudo diferente. Ele vai se envolver com situações totalmente diferentes. Tecnologia, por exemplo, não é? Eu nasci em 1958. Gente, não tinha nada. Não tinha TV, não tinha telefone, não tinha nada. Já existia, mas não tão disseminado quanto hoje, não é? A internet surgiu há pouquíssimo tempo. Imagine agora, um espírito que vem de um planeta mais atrasado, ele tem que interagir com tudo isso. As nossas crianças hoje pegam o celular, já acha tudo melhor que a gente, não é? Então o espírito ele passa pela fase da infância justamente para que ele possa ir absorvendo esses conhecimentos novos, não é? E se adaptando a eles. Mesmo no nosso planeta, nós temos regiões onde os costumes sociais são muito diferenciados entre uns e outros, não é? A mulher, coitada, ela sempre sofreu o maior peso dentro da sociedade. Foi oprimida, foi massacrada, foi usada, não é? Graças a Deus, ela está conquistando o seu lugar devido na sociedade, não é? De igualdade com os homens. Nós somos todos iguais. Inclusive, nascemos como homens, como mulheres, dependendo daquilo que a gente precisa para aprender. O espírito não tem sexo, mas o homem sempre oprimiu, não é? E a mulher agora é que está conquistando o seu real lugar na sociedade. Mas tem sociedades ainda onde a mulher é oprimida, ela tem que usar um determinado tipo de roupa, ela não pode ir em um determinado lugar, ela não pode falar em determinada situação. Isso ainda existe, não é? Agora veja, pega um espírito que reencarnou num país que não é assim. E por uma necessidade específica dele, ele tem que reencarnar como mulher numa situação dessa. A fase da infância, o que ele vai ver no relacionamento social de pai e mãe, de irmão e irmã, de amigos dos pais, ele vai
se readaptando, ele vai percebendo como é que a coisa é e vai se adequando àquela nova situação. Vejam como a fase da infância é extremamente importante, não é? Ele vê os outros, né? Ele vê como ele é tratado, claro, ou ela, no caso dessa nova reencarnação, observa o entorno e vai se encaixando, não é? Por mais que seja complicado, mas ela vai percebendo a realidade daquela nova sociedade e vai se adaptando com mais facilidade. Então, nós precisamos ter isso em mente, levar isso em consideração com as crianças que nascem na nossa casa também. O grande problema é o amor imenso que a gente tem por elas. E como a gente ama muito, a gente quer dar tudo, quer proteger tudo, não é? Mas a gente precisa ter um pouquinho de discernimento também, porque as crianças testam os pais, não é? Não, ela vai, não, faz, não é? A gente precisa de limites. A vida social, ela é cercada de limites. Até o teu direito termina onde começa o meu. Então tudo isso tem que ser colocado para a criança, para que ela consiga viver bem na sociedade que ela foi colocada. Senão ela cresce achando que pode tudo. Ela pode tudo dentro da família, mas os estranhos não vão aceitar o ela pode tudo. E aí ela vai ter muito mais dificuldade na convivência social lá fora, porque dentro da família ela não foi ensinada. A gente vê muito isso nas escolas, não é? Hoje os pais mandam as crianças para as escolas e a escola tem que fazer tudo. Os pais não pararam para pensar que a escola traz ensinamentos intelectuais. Português, matemática, física, geografia, enfim, o conhecimento intelectual. O conhecimento moral é dentro de casa. Claro que, por força das circunstâncias, a criança aprende um pouco também na escola, mas a obrigação é dos pais passar o ensinamento moral. A hora que a criança vai no primeiro dia de aula, ela traz os princípios morais que ela absorveu dentro de casa. E as outras crianças também. E aí há um entrechoque de interesses. Se nós tivéssemos auxiliado as nossas crianças a compreender o direito dela e dos outros, da criança conosco, adulto, da criança com a outra criança, da criança na mesa, da criança no celular, da criança na televisão, da criança na hora de dormir ou de não dormir, tudo isso faz parte de um contexto social, moral, que nós ensinamos dentro de casa. Aquela família que consegue passar um pouco desses princípios para a criança, ela se dá melhor ou tem mais facilidade no convívio social lá fora. Na escola, enfim, né, depois no mercado de trabalho. Por quê? Porque quando ela atinge o direito do outro e ela é cerceada, ela não sente tanto, porque ela já sabe que existe o direito dela e o direito do outro, o que é certo e o que é errado, o que faz bem e o que não faz bem. Então, nós deveríamos preparar os nossos filhos para a convivência social. A gente está muito preocupado para prepará-los para a vida financeira, né? E isso a gente se esmera, e às vezes até com ensinamentos equivocados, né? Levar vantagem, uma coisinha aqui, uma coisinha ali, né? Há inclusive isso. Mas para a convivência moral, porque veja bem, gente, dinheiro é ótimo, traz conforto, traz bem-estar, traz luxo, né? Traz tudo. Agora, o campo íntimo, o que eu sinto aqui dentro, o dinheiro não muda, não é? Que é o meu relacionamento. Eu posso estar vivendo num palácio, mas se eu não tiver um relacionamento afetivo saudável com aqueles que me cercam, eu não vou me sentir bem. Não tem como. Por quê? O conforto para o corpo físico é ótimo. Traz um bem-estar físico, mas o bem-estar emocional, esse não tem como você
ligar um ar-condicionado no conforto emocional, né? Que em Bauru está fazendo um calor danado esses dias, não é? No conforto emocional não tem ar-condicionado para o seu emocional ficar fresquinho, gostoso, não existe isso, não é? Se você está insatisfeito com o que te cerca, com a relação social, moral, afetiva dos que te cercam, não tem como você ligar um aparelho e você se sentir bem com isso, não é? Então, é necessário sim que a gente se prepare para isso, que a gente prepare a criança, principalmente nessa fase, na fase da infância. Do zero. Ah, não, quando ele ficar maiorzinho a gente ensina. Não, é do 0. 6, 7. Aí ele está aprendendo tudo que você ensina e tudo que você faz. 8, 9, 10, 12, 14, aí os amiguinhos têm mais razão, a televisão sabe mais, aí já fica mais difícil. 17, 18, 19 e 20, aí a personalidade aparece e aí ele é ele mesmo. Se nós conseguimos moldar alguma coisa lá atrás, mas ele é pequenininho, não sabe nada. Sabe. Sabe muito. A gente é que acha que não sabe porque é bonitinho, lindinho, fragilzinho, gorduchinho, né? Então a gente acha que não sabe. Sabe sim, tá absorvendo. Se a gente começar a estabelecer os limites dentro daquilo que é certo e, claro, dentro do momento que a criança está, ela vai aprendendo e vai se dar melhor na vida. Se a gente deixar que ela aprenda quando tiver 10 anos, mas com 10 anos ela vai saber, só que daí o amiguinho já sabe mais do que o pai e a mãe, e aí fica bastante complicado para a gente ensinar, para a gente orientar. A gente deveria, sim, desde pequenininho, desde o berço, ir colocando aquilo que deve, que não deve, não é? Demonstrando para a criança o que ela pode, o que ela não pode, o que é perigoso, o que não é? Demonstrando que ela tem limites, que a vida tem limites. Nós somos limitados em quase tudo, não é? Na rua, você só pode andar na rua na direção certa. Se você andar na direção errada, vai ter acidente, vai dar problema, vai incomodar todo mundo. Não é? Em todos os lugares que a gente vai, tem os regulamentos que a gente naturalmente segue para tudo ficar bem. Se a criança não entender que a vida tem regulamentos desde pequenininha, depois ela vai achar que não tem, que ela pode fazer o que ela quiser. Nós precisamos compreender também que nós nascemos e renascemos. A gente esquece racionalmente o passado, mas não esquece emocionalmente. Você não se lembra de quem foi, do que fez e do que fizeram para você, mas você sabe o que fez e o que fizeram. Emocionalmente você sabe. Quando você se depara com a situação novamente, a emoção surge. Você não lembra, mas a emoção surge. Tem gente que não suporta lugar fechado. Tem gente que não gosta, mas tem gente que não fica. Tem gente que entra em desespero se o lugar for muito fechado. Se for escuro, então, não é? E outra pessoa não. Fecha, tá tranquilo, sossegado, não é? Eu tenho um amigo meu, eu sempre cito isso porque é muito engraçado, é um amigo meu e ele me contou. Não é que alguém contou que ele fez, não. Ele contou que ele fez. Ele foi fazer uma tomografia. E quando você vai ter tomografia, você coloca aqueles aventalzão que fecha atrás, né? Ou seja, não fecha atrás, que fica aberto atrás, não é? Para você fazer a tomografia. Deitou na máquina, a hora que a máquina começou a fazer bzz, 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 deu um pânico nele, ele saiu correndo, os enfermeiros foram pegar ele no meio da rua com aquele avental. Ele me contou. Então, olha, e outra pessoa, a maioria deita lá, faz o exame, vai embora, não tem problema nenhum. Então, é isso que eu quero dizer. Racionalmente, ele não sabe porque tem medo daquilo, mas emocionalmente ele não consegue suportar. E isso, medo de avião, medo de altura, medo de faca, enfim, uma série de coisas que a maioria reage normalmente e alguns têm muita dificuldade.
Então, a criança, quando renasce, ela traz a lembrança emocional daquilo que foi bom, deu prazer, deu vantagem, mas também traz a lembrança emocional daquilo que não foi bom. Nós, espíritos criados por Deus, precisamos nos amar. Não tem como a gente ser senhor do universo, ter a nossa mente ligada à mente universal com ódio de alguém. O ódio é incompatível com o equilíbrio, com a tranquilidade, com a paz, não é? Se nós estivermos com ódio num ambiente onde todos têm paz, nós estaremos contaminando todo o ambiente. Por isso, reencarnamos tantas vezes na Terra para aprender a viver, para aprender a amar. E quando a gente não gosta muito de alguém, a vida nos coloca próximos. Ou irmãos, filhos, pais, para que a gente aprenda a se amar, para que a gente destrua aquela situação do passado, aquela emoção equivocada do passado e construa o amor entre nós. Então, não é sempre o amigo que nasce junto da gente. Às vezes, aquela coisinha linda, gorduchinha, frágil, indefesa, é o nosso inimigo do passado. E a gente continua achando ela linda, frágil, indefesa, mas emocionalmente, ou nós, ou ele, pode se ressentir dessa presença, dessa companhia, dessa inter-relação. Então, é muito comum nas famílias, eventualmente, nós termos dificuldades de relacionamento. Olha o que os espíritos colocaram. Ele será o amigo ou o inimigo daqueles dentre os quais foi chamado a viver. É como se explicam esses ódios, essas repulsões instintivas que se notam da parte das crianças e que parecem injustificáveis. Então, a gente, principalmente na casa espírita, que as pessoas vêm em procura de boas energias e às vezes de aconselhamento, a gente vê isso. Crianças que têm muita dificuldade de se relacionar com os pais. Parece que existe uma desconfiança, uma insegurança na presença deles. E isso se justifica pelas vivências do passado. Algo aconteceu lá atrás que vocês estão tentando consertar agora. O ideal seria que o adulto, que está mais preparado, tivesse a tranquilidade suficiente de contornar devagarinho, sem exigir demais da criança, não é? Ir se aproximando gradativamente até que a criança perceba que ali ela é amada e que ela pode ter segurança. Essa percepção é emocional agora e não racional, porque ela traz do passado a insegurança. Nós temos crianças que não conseguem se amamentar no seio da mãe. Não aceitam, você põe, elas reagem, elas choram, elas não conseguem, e aí tem que encontrar ou o banco de leite ou alguma situação que supra a amamentação materna, porque a criança não aceita. Outras crianças reagem com a presença do pai, enfim, tudo isso porque nós trazemos do passado a insegurança emocional de algo que houve entre nós. Mas a gente precisa aprender a se amar, a entender que aquilo ficou no passado, não é? Que nós estamos numa situação nova e que tudo vai correr de uma maneira melhor agora. E é claro que cabe ao adulto ajudar a criança a compreender isso. Ele tem mais conhecimento, ele tem mais preparo. Então, tentar contornar a situação sem impor ou sem, às vezes, se magoar. Às vezes tem adulto que se magoa porque a criança rejeita. Enfim,
alguma coisa tem. Para toda reação inteligente tem uma causa inteligente. Então, a gente sabendo que reencarna várias vezes, ir contornando isso, dando amor, né, para que a criança consiga se desenvolver, nos aceitar e ter uma vida normal dentro da família, ou pelo menos, não é, que a gente consiga vivenciar essa encarnação, às vezes meio às turras, mas da melhor maneira possível, que a gente não se engalfinhe de novo e não complique mais o problema que já trouxe do passado. Uma outra coisa que os espíritos nos falaram é isso aqui, olha, gente. Desde pequenina, a criança manifesta os instintos bons ou maus que traz da existência anterior. Estudá-los deve ser a finalidade dos pais. Estudar os instintos que a criança traz. Cada criança é diferente. Estudá-las deveria ser a função dos pais, mas nós amamos demais. Ah, coitadinho, bonito, que gracinha, fez coisa errada, né? Olha que personalidade forte que essa criança tem, não é? Se a gente não começar a limitar essa personalidade forte, ela vai usar essa personalidade forte a vida inteira, até que a vida ensine. Não é melhor a gente ensinar que ama, que vai ensinar com amor, do que deixar os colegas da rua ensinar? Ou às vezes até o juiz de direito? É melhor a gente ensinar com amor, não é? Então, por mais que a gente ame, que a gente ache frágil, que a gente ache bonitinho, é um espírito eterno que está ali. Vamos auxiliá-lo com o nosso amor. Como bom jardineiro, vamos olhar aquela plantinha tão tenra, tão frágil, tão bonitinha, e ir podando aqueles brotos ruins que surgem desde a infância. Nós trazemos emocionalmente o que nós somos, e a criança deixa transparecer, sim, a violência. Ah, você está falando violência numa criança de 1 ano? Tô. Como é que ela reage com a outra criança de 1 ano ou a de 2, 3 anos que está com ela? Na escola é muito comum a criança chegar com a mordida em casa. A professora cuida lá de 15, 20 crianças, mas tem uma que morde, as outras não. Por quê? Porque tem um instinto de se defender com uma certa violência e os pais não ensinaram isso em casa. Quando ela morde em casa, ah, que bonitinha, não faz assim não, filhinho, né? E pronto, e tá tudo bem a criança que levou a mordida que fique chorando no canto, né? Então a gente deve ensinar que não pode. E se a gente ensinar e a criança não aprender que não pode, a gente deve impor que não pode, de forma que ela entenda que não pode, que ela se comporte de uma forma socialmente mais correta, ela viva melhor, porque veja bem, da turminha de 15 alunos, a criança que morde, eu tenho uma neta de 3 anos que está indo no maternal. Ela, fulano morde, fulano chora, fulano não sei o quê. E ela tem os que já são mais amiguinhos que não são. Uma criança de 3 anos já está aceitando e rejeitando aqueles que têm um comportamento diferenciado. Então, se nós educássemos as nossas crianças para elas ter um comportamento mais compatível com a convivência social, começa dentro de casa, relação da criança com a mãe, relação da criança com o pai, relação da criança com os irmãos, relação da criança com os primos, com os amiguinhos que vêm ali, não é? O que é bom para todo mundo, a gente elogia. O que desagrada a alguns, mesmo que agrade a criança, a gente tem que ajudar ela a compreender que ela não vai ser feliz com aquele comportamento. Ah, mas depois que ela crescer, ela não vai fazer mais isso. Não, isso ela não vai fazer, porque é o comportamento infantil. Mas esse comportamento infantil vai se desmembrar em comportamento adulto no futuro. Então, a gente tem que amar muito, mas com discernimento. Às vezes dói o coração quando a gente tem que dizer um não, quando a gente tem que impedir alguma coisa, mas os nossos reizinhos precisam aprender a reinar no meio social que eles vão estar. E tá cheio de reizinho assim na escola. Cada um é um, não é?
e depois no mercado de trabalho, no relacionamento afetivo, cada um é um, não é? E quando a gente aprende a conviver, a gente faz a nossa convivência mais feliz e a dos outros também. Então, minha gente, tentar compreender a criança, tentar entender o momento que a criança vive, tentar ver as tendências que ela traz. Não, filhinho, assim não, isso não pode. Isso pode, que gracinha, aí sim. O grande problema é que a gente acha engraçado nos erros. E é engraçado, não é? Quando uma criança tem uma atitude, mesmo que não deveria, a gente acaba dando risada, a criança entende que foi legal e continua fazendo. Então a gente tem que dar risada escondido e dar uma reprimidinha. Olha, não é legal porque isso aí, o desmembramento disso aí, não é legal para o futuro. Mais uma colocação dos Espíritos. Inteirai-vos dos vossos deveres e ponde todo o vosso amor em aproximá-las de Deus. Tal missão vos está confiada e cuja recompensa recebereis se fielmente a cumprirdes. É uma responsabilidade muito grande. E ela vem com a agravante do amor que nós temos pela criança. A proteção, ela não sabe, ela é frágil, ela não entende, todas as desculpas que nós arrumamos. Mas a responsabilidade fica. Existe um ditado popular que diz: você quer agradar o pai, agrada o filho. O contrário é verdadeiro. Você quer magoar o pai, magoa o filho. Meus irmãos, nós saímos de uma educação impositiva, ditatorial, severa. Como eu disse, eu nasci em 1958. Naquela época, nós éramos educados na imposição e no reio. É uma educação equivocada? Claro. Mas hoje, como nós saímos disso e não gostamos dessa imposição para que a gente fosse moralizado, a gente soltou demais. A gente precisa trazer no meio termo. Porque se você magoar o pai, se magoar o filho, magoou o pai, que tamanho será a nossa mágoa, a nossa dor, quando estivermos do lado de lá e vermos o nosso filho do lado de cá, totalmente despreparado para a vida, por culpa nossa. Como conseguiremos equilíbrio na vida espiritual, vendo os nossos filhos aqui na Terra escolherem atitudes que os fazem sofrer, que os fazem serem preteridos, seja no mercado de trabalho, seja na área do afeto, do relacionamento familiar, nas amizades. Como nós suportaremos a dor do nosso filho por culpa nossa? Porque nós não nos demos ao trabalho de analisar aquele espírito, de orientá-lo no caminho correto, de orientá-lo no caminho do bem viver, da moral, dos bons costumes. Aí nós não teremos mais o que fazer, porque eles tomarão as suas decisões. É na infância, no pequenininho, é que eles vão absorver os bons costumes, que eles vão absorver os ensinamentos, mas principalmente que eles vão perceber as nossas atitudes. Então que a gente procure ser o melhor e fazer o melhor para os nossos filhos. Para a criança. Protegendo sim, amparando sim, amando sim, cuidando sim. Mas também orientando no caminho correto. Dando a diretriz na hora certa. Ajudando a eles fazerem as escolhas boas. Para que eles possam ter condições de viver melhor.
Vamos nos lembrar que nos será perguntado: o que fizestes com os filhos que te dei? O que você fez pelos seus filhos? O que você buscou? Qual foi o seu empenho em orientar esse espírito que foi colocado aos seus cuidados, para que ele tenha realmente a melhor condição de progresso nessa encarnação? Cabe a cada um de nós refletir. Nossos filhos, nossos netos, enfim, o que nós podemos realmente fazer para conduzir esses espíritos num caminho melhor? Melhor para eles, melhor para que eles se deem bem na vida, não só profissionalmente, financeiramente, mas principalmente, e é o que causa mais angústia, a vida emocional. Nós vemos hoje jovens frágeis, não suportam um desabor, uma contrariedade, porque não sabem o que é isso, nunca viveram isso na infância. Hoje vivem mal, não conseguem se relacionar, às vezes se entregam a viciações para tentar suportar o desconforto emocional que vivem. Já pensou se você for o culpado disso? Então a gente precisa sim ter mais cuidado, mais atenção. Mas não só cuidar se não vai ficar assado, se não vai ficar assado, se tem que passar uma pomadinha, isso também. Mas ter o cuidado na orientação moral, naquilo que nós fazemos na frente da criança, naquilo que a gente ensina para a criança, no que a gente ensina diretamente e naquilo que a gente deixa colocado nas entrelinhas. Deus, na sua infinita sabedoria, fez com que quando a criança não precise mais de nós, eles já não tenham mais aquela aparência tão frágil e nem o comportamento carente. Se tornam adultos e cuidam das suas vidas. Aí o seu caráter já está definido. Aí sim, todo desenvolvimento ou não desenvolvimento emocional, o seu aprendizado eterno surge. Aí ele é ele novamente. E é aí que ele vai fazer as principais escolhas da vida. E aí a gente não tem mais como interferir. A nossa fase passou e agora eles vão interagir com a vida deles e com o meio, levando consigo tudo aquilo que ele aprendeu no berço, tudo aquilo que ele aprendeu em casa, tudo aquilo que ele aprendeu com os pais. Que a gente possa realmente, meus irmãos, se conscientizar. Dia da criança, que dia maravilhoso. Vamos abraçar, vamos beijar, vamos apertar, vamos dar os presentes, mas vamos pôr os limites. Vamos fazê-los compreender que os amamos muito sim, e é por amor que eles podem ou não podem as coisas que vão aprender, que vão levar para com eles, para o resto da sua encarnação. E para a eternidade, porque aquilo que a gente aprende aqui, a gente leva para a eternidade. A criança pode aprender muito sim, na fase da infância, na fase em que está aberta para novas verdades, para novas orientações, para novos conceitos, para novos estilos de vida. E são os pais, principalmente, os responsáveis por isso. A gente ama muito, vamos continuar amando muito, mas vamos ter um pouquinho mais de trabalho no cuidado, direcionado para a orientação e para que essa criança realmente esteja preparada para ser um indivíduo bom no meio em que for colocado. Ele sendo bom, ele vai receber a bondade. Se ele se equivocar nas atitudes, o equívoco vai atrair a reação. Para cada ação, existe uma reação correspondente. Nós precisamos pensar nisso, que os nossos bebês,
que as nossas crianças estejam preparadas para as melhores ações e para receber sempre as melhores reações. Que Deus nos abençoe, que Jesus nos ampare e nos fortaleça, para que a gente possa ser, sim, essa escola tão abençoada para os nossos pequeninos. E que depois sejamos felizes junto com eles nas escolhas que farão. Que Jesus nos abençoe. Finalizando, meus irmãos, a nossa reunião de hoje, vamos fazer uma prece, agradecendo a Jesus a oportunidade que tivemos de tirar esses momentos de reflexão dos ensinamentos daqueles espíritos superiores que vieram até nós. Vamos lá? Deus nosso Pai, Jesus Mestre de amor infinito, queremos agradecer pela oportunidade que tivemos de tirar esses momentos de reflexão e também de absorver, Jesus, as boas energias do alto, as boas vibrações, o equilíbrio e a paz que precisamos para continuar mais essa etapa na matéria de uma forma produtiva e feliz. Dê-nos, Mestre Jesus, uma semana de tranquilidade, de harmonia, de realizações. Uma semana de crescimento espiritual rumo à felicidade maior. Auxilia-nos, Mestre Jesus, nas escolhas dos caminhos, nas decisões que tenhamos que tomar, que sejam aquelas que vão nos trazer equilíbrio, paz, felicidade e crescimento rumo ao seu amor infinito, rumo às esferas superiores da vida, onde estagiaremos um dia. Muito obrigado, Jesus, pelo seu amor infinito e que a sua paz esteja sempre em todos os corações. Que Jesus nos abençoe. Assim seja. Muito bem. Cara, eu esqueci de fazer a prece inicial. Deixo sem ou faço e você coloca depois? Faz agora, eu coloco depois, então. Vamos lá. Deus nosso Pai, Jesus Mestre de amor infinito, agradecemos a oportunidade que temos de mais uma vez estarmos reunidos em seu nome. Que o seu amor infinito possa estar conosco, Jesus, trazendo-nos as boas energias, as boas vibrações, o equilíbrio, a paz, o entendimento que precisamos. Compreendendo o seu amor, as leis do Pai, crescendo cada vez mais, Mestre Jesus, na compreensão da vida, nos adequando, Mestre de amor, às atitudes do seu Evangelho, dos seus ensinamentos sublimes, para que possamos viver melhor e em paz. Auxilia-nos, Jesus, na compreensão da mensagem desta reunião, que ela seja de grande proveito para acrescer a nossa economia espiritual e que nós possamos, aproveitando cada momento, dar passos decisivos rumo à felicidade maior. Ampara-nos, Mestre, com o seu amor infinito e que a sua paz esteja sempre em todos os corações. Que Jesus nos abençoe, assim seja.